Olá, tudo bem? É bom ter você aqui conosco. A palavra do Senhor, ela diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3: Bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e as praticam. Certamente, Deus quer falar com você. Nos ajude a compartilhar, envie para alguém e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Vamos a mais uma mensagem gravada para este canal. Dar continuidade ao nosso assunto, que é: não seja crente de plástico. Esse tema já tem uns 3 ou 4 vezes eu falando sobre isso. Não seja crente de plástico. Até você entender isso e colocar no seu coração: eu não quero ser um crente de plástico. O que é um crente de plástico? É um crente que não ora. É um crente que não lê Bíblia. E quando ele ora, não acontece nada. Está vendo aqui essa planta? Tem quanto tempo essa planta aqui? A flor não desabrocha. As pétalas não caem. Ela não precisa nem de água para estar regando. Porque é de plástico. Mas Jesus, ele nos deu vida. E quem tem a vida de Jesus se desenvolve. Passa por luta, passa, sente inocente, porque está vivo. Se eu quebrar o galho dessa planta aqui, ela não sente nada. Mas se eu pegar uma planta natural e eu quebrar, amanhã ela está toda murchinha. Não é assim? Porque ela tem vida, ela precisa ser regada. Mas se eu cuidar bem da planta, daqui a algum tempo ela vai me dar uma recompensa. Ela vai dar flores, ela vai dar fruto. Então é isso que Deus espera da sua igreja. Uma igreja que produza frutos, bons frutos. A questão é que muitos de nós estamos nos tornando crentes de plástico. Nós estamos nos conformando com essa igreja. Só que Jesus, ele disse: tudo que pedides ao Pai em meu nome, você vai receber. Então, quando eu oro em nome de Jesus e não recebo, eu não posso aceitar. Não é porque eu mereço, mas é porque ele vela para cumprir. Então, se ele diz que quando eu pedir no nome dele eu vou ter, eu tenho que ter, porque a palavra dele tem que ter valia. Então, o crente vivo, ele não se conforma com o não resultado. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era quando eu cheguei aqui a primeira vez. O crente de plástico, ele não desenvolve. E perceba que o texto base, que está em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: recebereis o quê? Para que serve o poder? Para que serve o poder? Você já parou para pensar nisso? O poder serve para fazer coisas. Ninguém pode fazer alguma coisa se não tiver poder para fazer. Mas quando é delegado poder, ele tem liberdade para fazer. E Jesus queria que os seus discípulos fizessem coisas. Até porque ele disse: eu vou para o Pai, e vocês vão fazer coisas. E para que façamos coisas maiores, ele disse: vocês vão receber poder. Aleluia. Quando ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma opção. Eu não posso ser crente, ouvir falar do Espírito Santo, ver minha irmã cheia do Espírito Santo, ver o Espírito Santo usando o meu irmão, e eu estou aquele crente que chega no horário, sempre termina, vai embora, eu não bebo mais, não fumo mais, aquele crentezinho. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse: você precisa de poder. Poder para fazer a mesma coisa que ele fez. Porque o mesmo Espírito que estava nele está na igreja. Está em você. Aleluia. Para fazer coisas. Para você não precisar ficar pedindo. Você não precisa
Nailton, ô pastor Nailton, por favor, pastor Nailton, vai lá em casa. Ô pastor Nailton, vai lá fazer o que lá em sua casa? Para ir lá orar. O mesmo Espírito que está nele está em mim, está em você também. Aleluia. Porque Jesus não falou só com ele. Jesus levou, você vai receber poder. Mas falou para você também. Só que para esse poder funcione, eu preciso receber o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar na minha vida. Porque quando o Espírito Santo estiver na minha vida, ele vai liberar. E esse poder vai me permitir fazer coisas. Aleluia. Nós temos que nos sentir envergonhados quando alguém diz assim: ô irmão, dá para você lá em casa orar por alguém que está doente. Aí o irmão vai, porque a pessoa chama o irmão, porque ele é crente. Porque a pessoa acredita que o irmão é diferente. Aí o irmão vai e bota uma gravata, e bota um paletó, e pega uma Bíblia, e aí vai lá, e ora, e ora, e ora. Se não acontecer nada, ele tem que imediatamente: Senhor, eu vou me consagrar mais, porque o erro nunca vai estar em Deus. Aleluia. O erro nunca vai estar em Deus. Eu falei esta semana que eu estou cansado de ouvir pessoas falando em nome de Deus, querendo explicar: irmão, não é bem assim, não é bem assim. Deus não precisa ser explicado. Eu não preciso que ninguém me explique quem é Deus. O que eu preciso é da manifestação de Deus na minha vida. Quando Deus se manifestar na minha vida, eu vou entender quem é Deus. Eu tive uma última aula com os alunos da terceira classe. E eu perguntei para eles: quando uma moça solteira, ela quer casar, ela que é católica, né? Ela reza para quem? Para Santo Antônio. É. Ah, se está com enfermidades, reza lá para São Lázaro. Ah, quando está difícil, as causas impossíveis, quem reza a vida? Ah, não tem vergonha não, que eu sei que muita gente aqui já... Mas por que isso? Porque a Igreja Católica entendeu que as pessoas precisavam de necessidade, de respostas para as suas necessidades. Então tem um santo para cada coisa. Você precisa de quê? Olha, é melhor você fazer uma reza para a santa não sei quem, ou para a santa. Tem um santo para cada coisa. Só que Deus, Ele mandou Jesus. Jesus é um jornal necessário de Deus. Aleluia. Você não precisa de Santo Expedito, você não precisa de Santo Antônio, você não precisa, não. Você só precisa de Jesus. Aleluia. Porque se você tem Jesus, você vai ter tudo que você precisa. Aleluia. E Jesus disse mais: olha, sabe quem é que vai resolver o seu problema? É você. Sabe por quê? Porque se eu for para o Pai, mas você vai receber poder. O poder que estava em Jesus. Percebam que Jesus estava numa sinagoga ensinando. Aí a Bíblia diz que de repente se manifesta um demônio. Jesus disse: cala-te e saia dele. As pessoas ficaram admiradas. Diz: quem é esse homem? Ele dá ordem e o demônio obedece. Que coisa incrível. Só que Jesus disse: eu vou para o Pai. Vocês vão receber poder e vão fazer coisas maiores. Mas eu tenho a impressão que a gente tem timidez de testar. Será que vai dar certo? De fazer assim, eu ver uma situação e dizer: em nome de Jesus, livra! Só que a gente fica: será que vai acontecer? Poder olhar para ver se vai acontecer? Não. Fé é certeza. Aleluia. Fé é ter certeza. É você falou e acreditou, já aconteceu. Por quê? Porque orei em nome de Jesus. E sereis minhas testemunhas. O que é ter testemunha dele? É provar que ele está vivo. Porque a grande missão do diabo foi querer dizer que Deus não existe.
Dizer que Jesus morreu e os discípulos roubaram o corpo, e que ele não ressuscitou, e que ele não está vivo, mas Jesus está vivo. E por sinal, se você ainda não percebeu, ele está aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. Ele se apresentou para João em Apocalipse. João, eu vou te dizer que eu sou. Aleluia. Eu sou aquele que estou passeando no meio do candelabro. Eu estou passando pela igreja. Amados, e o que é que Jesus quer? Ele quer ver fé. Aleluia. Ele quer ver atitude de fé. Eu não preciso que alguém venha me dizer, oh, irmão, porque Deus é assim. Não quero saber disso não. Porque em Atos dos Apóstolos, em nenhum lugar, os apóstolos vão explicar quem é Deus. Não, eles só faziam o que Jesus mandou. Em meu nome, expulsa demônio. Em meu nome, cura enfermo. Em meu nome, prega a minha palavra. Em meu nome. E eles saíram fazendo o que Jesus mandou. E a Bíblia diz, e os sinais os seguiam. Por causa dos sinais, por causa dos acontecimentos, as pessoas diziam, ué, nós não matamos o Cristo? Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, porque faziam a mesma coisa que Jesus fazia. E Jesus quer que você faça a mesma coisa e faça muito mais. Aleluia. Ele não vai ficar com ciúme não, ele vai se alegrar se você fizer muito mais. Querido, nós estamos vivendo um tempo do fim. Às vezes eu fico olhando as crianças e digo assim, meu Deus, quando essa criança tiver 20 anos, como vai estar o mundo? Se hoje a gente já está vendo que a situação está difícil, imagine daqui a 20 anos. E para suportar, a igreja vai precisar muito do Espírito Santo. Porque a Bíblia só tem um que pode deter o que está por vir, se falando do anticristo. É o Espírito Santo na igreja. Somente o crente cheio do Espírito Santo vai suportar o que está por vir. E não adianta rezar, não adianta chamar por Ave Maria, não adianta rezar Pai Nosso, porque a Bíblia diz em aos Hebreus, o que há de vir e não tardará. Aleluia. O que tem que acontecer está escrito, vai acontecer. E como é que a igreja vai conseguir? Do mesmo jeito que sempre conseguiu. Toda vez que a igreja era perseguida, a igreja orava. Toda vez que a igreja era perseguida, a igreja jejuava. Louvado seja Deus. Jogava nos leões, cortava-se cabeça, jogava na fogueira, crucificava de cabeça para baixo, dava chicotada. Mas a igreja só fazia crescer. Ela só fazia crescer porque eles eram um povo que orava. Aleluia. Eu quero falar sobre 3 tipos de crente. O crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. Eu vou sair daqui hoje e vou me identificar quem sou eu. E eu quero te convidar também. Porque se você sair daqui, poxa, eu sou um crente natural, você está com problema. Se você disser eu sou um crente carnal, você está com um problema maior ainda. Mas se você disser eu sou um crente espiritual, persevere. Porque é esse que Jesus veio buscar. É esse que agrada a Deus. Louvado seja o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 e 15, olha só o que diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O natural, ele não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se manifestam de maneira sobrenatural. Aleluia. As coisas de Deus parecem loucura
tem a sabedoria que vem de Deus. Então nem toda sabedoria faz a pessoa sábia, porque a sabedoria demoníaca é esperteza para o mal. Mas o homem espiritual, ele discerne bem tudo e ninguém entende ele. Quem que entende crente? Crente é um povo estranho. Crente é povo diferente. É povo que vai contra a maré, contra o sistema. E tem umas atitudes que ninguém entende. Porque a lógica, diante de algumas situações, é dizer não tem mais jeito. Mas o crente diz tudo posso naquele que me fortaleça. Aleluia. Ele não vai pela lógica, ele vai por fé. Ele vai por aquilo que está escrito. Então eu quero falar primeiro do crente natural. O homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida. A pessoa natural está morta. Estando viva, está morta. Está passando aí, está subindo, está descendo, está correndo, está dirigindo, está bebendo, está fumando, está se drogando. Adiante de Deus. Ô pastor, mas o senhor falou nem crente. É porque se perguntar se ela crê em Deus, ela vai dizer sim. Mas ela está morta. Ela não passou da morte para a morte de Adão. Ela não nasceu de novo. Não foi recriada. Nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando alguém vem para a igreja, ela tem que entender isso. Eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos, mas em Cristo existe vida. Aleluia! Eu vou reviver em Cristo. Eu preciso da vida de Cristo. Louvado seja Deus. E quando a vida de Cristo chega, quem já experimentou, sabe que é uma alegria da salvação. Sabe que é um peso que sai das costas. Mas o natural não, ele vive com aquele peso, ele vive com aquela tristeza, porque ele não nasceu ainda. Ele não foi recriado, não se tornou uma nova criatura em Cristo. Ele é alguém guiado pela razão. O natural vai dizer, mas para que isso? Não adianta não. Olha, eu já ouvi falar isso. Ele tem as explicações. Ele gosta de explicar. Ele soma 2 mais 2 é igual a 4. É razão. Mas o crente espiritual ele não faz essa soma, porque a Bíblia diz que 5 pães alimentou 5.000 pessoas, essa conta não bate, ainda sobraram 12 cestos. Que conta é essa? É a conta da fé. A pessoa natural vai olhar para o seu bolso e dizer, eu só tenho esse dinheiro. E como é que eu vou pagar? Como é que eu vou comer? Até agora aquela viúva que diz, tua cela só tem aqui um pouquinho de farinha, eu estou cavando aqui um graveto aqui, vou fazer um pãozinho, vou comer, meu filho, depois vou morrer. É natural. Ela está certíssima. Ela só tem um pouquinho de farinha para fazer um bolinho, não tem mais nada. Louvado seja Deus. Ela vai dar um pedaço para o filho, ela vai comer isso depois, não tem mais nada para fazer. Aí chega o crente. Diz, não. Assim diz o Senhor. Não vai faltar farinha nessa casa. Não vai faltar azeite. Olha, tu e teu filho, tem, mas você vai me sustentar. Faça o seguinte, faça logo o bolo e dê meu pedaço. O natural não entende isso, não. E nesse tipo de pessoas que Deus quer atrás de Jesus. Se você quer seguir Jesus, você tem que ser louco igual a multidão. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Oh glória! 3 dias sem comer atrás de Jesus, dando glória a Deus. Jesus dele como baixo. Ei, tá comida de boa, tem 3 dias me seguindo. Vou desfalecer. Que desfalecer? Eles queriam estar na presença de Jesus. Louvado seja Deus. O crente natural, ou o homem natural, ele é guiado pela razão. A palavra grega, como natural, é palavra difícil. Psúquicos, é porque a pronúncia é ruim de falar. Psúquicos. Significa o homem entregue a sua psique, a sua mente, a sua razão. Ou seja, o homem natural, ele tem inteligência que Deus deu a todo mundo inteligência. E um se destaca mais do que o outro, ele confia nisso.
ele confia na razão, ele calcula, eu vou fazer assim, ó, vamos abrir o negócio, não, eu entro com tanto, você entra com tanto, não sei o que, e tal, na cabeça dele está tudo certo. Só que a Bíblia diz que alguns preparam o cavalo para a batalha, mas a vitória vem de onde? O crente, antes de fazer o que não, primeiro vamos orar, vamos saber se é da vontade de Deus, vamos perguntar a Deus se é isso mesmo, aleluia. O crente espiritual depende de Deus, porque ele sabe que a vitória vem do Senhor, mas o natural não, rapaz, eu já tenho tudo certo, já pensei em tudo, a gente vai fazer assim, 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 assim. Só que Jesus disse: qual de vós pode acrescentar um côvado à sua estatura? Aleluia. Segundo a tradução grega, o homem natural é alguém sem Cristo. Ele não tem Jesus. Ele é um não convertido. Ele não é guiado pelo Espírito Santo. Ele é guiado pela sua própria sabedoria. Então muitas vezes ele quebra aquela aqui, ele quebra aquela ali, mas ele sempre acha que ele sabe o que faz. Aleluia. O homem natural apresenta-se como uma pessoa irregenerada, não nasceu de novo. Isto é, governada por seus próprios instintos naturais. E o apóstolo Pedro vai pegar pesado. Na segunda carta, no capítulo 12, versículo 12, Pedro disse: mas estes, falando do homem natural, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Pedro disse que o homem natural é como um animal irracional. Ele acha que sabe, mas não sabe. Ele só está acostumado a fazer coisas. A fé do homem natural é uma fé que acredita em coisas criadas. Ele precisa de matéria, ele precisa ver, ele precisa pegar. Aquele povo que seguiu Moisés, muitos ali não eram. Nascido tudo, Moisés subiu para falar com Deus, Arão ficou cá embaixo. E o povo disse assim: olha, Moisés está demorando. A gente precisa continuar, mas você precisa fazer um Deus que vá na nossa frente. Eles precisavam de um Deus que eles pudessem ver. Fizeram bezerro, eles precisavam. É uma fé do homem natural, do homem que não nasceu de novo. Mas a fé do crente espiritual é diferente. Você nunca viu Jesus, você nunca viu Deus, mas por causa da palavra dele, você acredita. Aleluia! Por causa da palavra dele, você muda o percurso da sua vida. Você abre mão de coisas, você perde oportunidade, você ganha outras oportunidades. É uma fé que não se explica. Que coisa diferente. E você diz para mim: olha, Deus me disse para não fazer. Ou você diz: olha pastor, Deus me disse para fazer. Como é que Deus te disse? Explica isso aí para mim. O homem natural não vai entender nunca. Mas quem é espiritual vai entender que Deus está falando. O homem espiritual vai dizer: sim, Senhor, estou entendendo, é isso mesmo, aleluia. O espiritual, ele entende quando Deus manda a resposta. Tem muita gente aqui hoje, mas minha mente, Deus está falando só com você. E ninguém sabe que você sabe que é com você. E aí, para ninguém desconfiar, você olha para frente, dá risada e dá glória a Deus. E só você e Deus é quem sabe. Louvado seja Deus. Aleluia. Em Romanos 25 diz assim: pois mudar a verdade de Deus é mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Vamos ler o capítulo 1 de Romanos. Deus vai mandar um castigo sobre a terra. O que está acontecendo no mundo hoje, que as pessoas dizem que é normal, é porque deixaram de honrar a Deus. Começaram a fazer imagens de escultura dizendo que era Deus. E Deus se aborreceu por isso. Você já pensou? Se eu dissesse assim: olha, eu tenho uma homenagem para te fazer.
de uma foca. Você não entendi, a minha foto. Um macaco, uma tartaruga. Vocês é a minha foto, isso aí? Foi isso que fizeram com Deus. Vamos fazer a imagem de Deus e fizeram aquilo que eles quiseram. Deus se ofendeu. Isso é minha imagem? A ira de Deus se acendeu. E por causa disso, Deus nos entregou a um sentimento perverso para que eles recebam no próprio corpo o castigo pelo atrevimento de dizer que Deus é aquilo que eles criaram. Aleluia. Mas o homem natural não está nem aí para o que a Bíblia diz. Ele não está nem aí para o que se prega, porque na razão dele, Deus é aquilo e ponto. Ele só acredita naquilo e acabou. Ele quer ter razão. Isaías, eu vou pular um pouquinho essa parte. Isaías falou que eles são estúpidos. Isaías fala no capítulo 44, eles estúpidos, prestem atenção ao que eu vou dizer a vocês. Isaías disse que o homem trabalha no campo. Aí cansado, ele deita embaixo de uma árvore. Aí ele sente fome. Se eu preciso de lenha para fazer comida. Ele corta a árvore. E com a madeira da árvore ele faz a lenha e cozinha. E come aquela comida. Depois pega o restante ali da madeira e acende a fogueira para se aquentar no frio da noite. Mas sobrou um pedaço de madeira. Então ele chama o escultor, que segundo a sua imaginação, vai pegar a madeira e vai subir. E vai fazer uma imagem conforme o que ele quer e vai dizer, está aqui o seu Deus. E aquele homem que sabe que foi ele que cortou a árvore, que sabe que ele botou aquela madeira no fogo, que ele fez lenha e aquilo ali foi a sobra, ele se ajoelha diante daquilo e diz assim, tu és o meu Deus. E diz, isso é estupidez, é um estúpido. O homem natural é um crente de plástico. Tal pessoa não tem o Espírito Santo, porque quando você tem o Espírito Santo e você pensa em fazer algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo imediatamente ele apita, está errado, ei, volta, ei, não vá, ei, não faça isso. Só que o homem natural não entende as coisas de Deus. Somente quem é espiritual entende quando o Espírito Santo está falando. Ele tem até vontade de ir, mas ele não vai. Ele tem vontade de fazer, mas ele não faz, porque ele entende que o Espírito Santo está falando com ele. Só que para o homem natural, Romanos 8:9 diz assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito Santo? Ou você é aquele que diz, não, eu não a fim de buscar não. Não é opção não. Quem não tem, não é dele. Porque o Espírito Santo é o selo, é a marca. Aleluia. Louvado seja Deus. O homem natural, ele está sob, embaixo, o domínio de Satanás. Ele é escravo, ele não se governa. Ele pensa que se governa, mas não se governa. Ele é escravo de Satanás. Satanás vai lá beber, ele vai fumar, ele fuma, vai para casa, ele vai sair de casa, brigue com essa mulher, faça isso, faça aquilo. Ele acha que é ele, não é ele. Ele é um escravo. Em Atos 26:18 diz assim, para lhes abrir os olhos, como precisa do Espírito Santo, para lhe abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. O homem só é santificado, Jesus é separado dessas coisas. Aleluia! Eu sei que muitos aqui foram de escravos também de Satanás, nas drogas, na bebida, na prostituição. Ai, como foi que você deixou? Um dia eu enjoei. Mentira, porque o pecado é doce. Só que só é doce na boca. Mas depois que ele entra, ele causa estrago.
Então ninguém vai dizer, não, eu enjoei do pecado. Não, o pecado é atraente. Mas só que quando você procurou Cristo, quando você teve encontro com Cristo, o Espírito Santo diz, sai daí, filho meu, sai daí, filha minha. Agora ele manda anjos para vir guerrear. Você não sabe, você não vê, mas você está dormindo, está tendo uma guerra terrível na sua casa. Tem anjos de Deus guerreando, e você acorda no meio da noite, e você não entende que Deus está dizendo, mas você está com tanto sono, e você deita, dorme de novo, mas os anjos não desistem. Louvado seja Deus! Aleluia! Davi disse assim, paz, eu me deitei, eu levantei, porque o Senhor me guardou em segurança. O salmista disse, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fosse o Senhor. Aleluia! Os demônios perturbando, os demônios querem nos tragar, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos. Aleluia! Louvado seja Deus! O homem natural, ele é escravo da carne com as suas paixões. Qual é a paixão da carne? É pecado. Qual foi o problema de Eva? Foi paixão da carne. Satanás disse, olha lá o fruto. Ela olhou, se desejava. Qual foi o pecado de Davi? Foi a paixão da carne. Davi estava no palácio, era para estar na guerra. Ele ficou em casa, andando de um lado para o outro, ali ocioso. E alguém disse que mente vazia, é a oficina do diabo. Davi era para estar na guerra. Davi está andando para lá e para cá. Ah, mas você não tem o que fazer, está ler a Bíblia. Não tem o que fazer, vai orar. Mas não fique ocioso não, porque ao derredor, aleluia, estão os demônios ali, via da seta, vai, faça isso, faça aquilo. Quando Davi chega na janela, uma mulher tomando banho. Aquela mulher foi usada. Aleluia. Ei, minha filha, toma banho aí. Você vai tomar banho, tira a roupa aí, fica boa aí. Aleluia. Aí Davi chegou, Davi viu o desejo da carne. O que Davi fez? Mandou matar o marido da mulher. Porque nós também somos assim. Quando nós somos dominados pela carne, a gente não jeitinho. A gente dá uma desculpa. Mas, ô irmão, dá para você ir no lugar? Não, Deus. Eu estou na escala hoje, varão. Ô, varão, dá para você me cobrir hoje? É, porque eu sou branco, eu também sou humano, também sou atacado, também tenho desejo. Aleluia. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele está em nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a tentação vem para todo mundo. É a paixão da carne. Mas Efésios 2:3 diz assim, entre os quais todos nós estamos, todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A mente trabalha. Se não for o sangue de Jesus, é tanta coisa que vem na nossa mente. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque às vezes a gente não faz, mas na mente a gente já tem tudo certo. Fazer assim, 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 assim. E o Espírito Santo está lá com a escovão. Chá, 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 chá. Aí vem o crente carnal. Eu falei do natural. O crente carnal, ele é pior do que o natural. Porque o natural, ele não nasceu de novo. O natural não teve o encontro com Cristo. Ele não aceitou ainda, não recebeu Jesus. Mas o carnal, aqui se faz menção a alguém já convertido. Essa conversão é aquela conversão, se alguém que quer se entregar a Jesus, aí a pessoa levanta a mão e se converteu. É a conversão teórica. É alguém que, não, eu quero. É alguém que já se decidiu, por sinal, todos aqui já se entregaram a Jesus, que já levanta a mão aí. Metade da igreja, né? Então você que ainda não, você vai ter oportunidade hoje. Então, o crente carnal é alguém já convertido, porém não desenvolvido espiritualmente.
Amados, o apóstolo Paulo chegou em Corinto. É a igreja que tinha todos os dons. Se fosse no dia de hoje, a igreja de Corinto seria chamada igreja pentecostal. A igreja do fogo puro. A igreja do poder. Ela tinha todos os dons. Mas quando Paulo chega lá, diz: ué, eu queria trazer um alimento mais sólido para vocês, mas vocês não vão suportar, não vão. Vocês são crianças, eu vou ter que dar leite para vocês. Tanto tempo. Aí Paulo vai continuar dizendo: olha, pelo tempo que vocês têm, já era para serem doutores. São os crentes Peter Pan. Porque o Peter Pan usa mais do mundo infantil. Ele ficou ali querendo o aconchego da mãe, brincando o tempo todo. Ele não quis crescer. Eu creio que o Peter Pan aceitou Jesus, mas não mudou. Tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, mas não mudou nada. E adulto com mente de criança fica retardado, fica mongol. E Paulo disse: eu queria te dar algo mais forte, mas eu não posso. Você precisa crescer. E se você um dia entregou a sua vida a Jesus, você precisa mudar. Você precisa crescer. Aleluia. Você precisa começar a desenvolver. Senão vai ficar um crente retardado. Um crente que... Irmão, abre aí a Bíblia em Mateus. Não sabe? Pastor, por favor, abre aí para mim. Você tem quanto tempo de igreja? Olha, não vai ter o batismo. E tem alguém que vem batizar? Quanto tempo você tem de crente? Então há uma relação entre as expressões carnais e crianças em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Um crente carnal é aquele que não desenvolve. Porque quem desenvolve tem experiência. Adquire, amados, todos nós erramos. Mas tem erro que você não comete mais. Por quê? Porque agora você cresceu. Porque agora você tem maturidade. Sabe, no início da fé, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Quem nunca, no início da fé, queria fazer tudo. Mas Paulo disse: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas depois eu fui crescendo e me tornei homem. Agora eu tenho que me comportar como homem. Agora eu preciso ser exemplo para os demais. Mas o crente carnal não é exemplo, ele é escândalo. Porque ele continua fazendo as mesmas coisas. Levantou a mão para Jesus, continua fazendo as mesmas coisas. Ele bebia, ele continua bebendo. Ele fumava, ele continua fumando. Ele jogava, continua jogando. Eu estava na lotérica semana passada. Aí entrou um crente. Eu estava na fila, aí fiquei observando. Coisa boa observar crente, né? Aí ele foi, pagou o que ele tinha que pagar. Quando ele ia sair, a moça bateu no vidro. Ó, a mega da virada. Ele, peraí. Botou no bolso, saiu abaixando. Ele, cadê menino? Porque o crente espiritual, ele abre o Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor. Porque Mardoqueu disse a Esther: se você não falar com o rei para nos ajudar, não tem problema. Porque se a ajuda não vier do rei, de outra parte, Deus proverá. Aleluia! Aleluia! É melhor ter uma casa, uma cabana, ter paz, do que um palácio com perturbação. Porque se eu vou jogar na Mega Sena, eu vou ganhar a Mega Sena, eu vou comprar um palácio, mas o Espírito Santo vai estar o dia todo: pi, 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 pi. Você é crente! Aleluia! Louvado seja Deus. Então o crente carnal, ele não mudou. Olha aí. Um é crente carnal.
Alguém aqui ali, como é que se separa? Porque o que um faz, o outro faz. É crente, mas anda junto, um faz, o outro faz. Um pouquinho só. O que é isso? Tem um obreiro lá na federação que toma um fiozinho. Só um bolinho só. Não, mas só um pouquinho aí, porque o que um faz, o outro faz. Um que um assiste, o outro assiste. Minha filha, Bianca, minha filha biológica, disse: meu pai, o senhor precisa cuidar dessa noite. Aí ela disse: eu vou te matricular na academia. Eu disse: não, filha, não gaste dinheiro não, eu não quero isso não. Não, eu vou, vai lá. Aí, vai eu lá no Tabaré. Aí ela disse: tem um bocado de crente lá. Aí eu peguei e fui observar primeiro o ambiente. Me perdoe a minha ignorância, tá? Me perdoe. Eu sou Tabaré, me perdoe. Me perdoe, senhor, que... Porque eu vou fazer minha caminhada, eu boto minha bermuda, boto meu tênis, boto a camisa, boto um fonezinho. Não, mas o pessoal está indo, eu vou olhar. Eu não entendo por quê. Me perdoe as mulheres. Pelo amor de Deus. Porque mulher para malhar tem que vestir aquelas roupas. Aí o professor pega por trás. Aí quando eu vi, eu disse: ó, não quero seu dinheiro não. Porque a Bíblia diz assim: eu fugi da aparência do mal, e sem santificação ninguém vai gostar. Sabe por quê? Porque eu sou homem. Como é que eu vou pegar o peso de uma mulher na minha frente só? Eu não quero essa pergunta. Me perdoe vocês, mas é a minha visão. Eu não me senti bem naquele ambiente. Eu acho que para mim não dá. Talvez seja eu, o problema esteja aqui. Umas roupas arrochadas. Ninguém sabe quem é quem. Aí quando dá domingo de tarde, passa todo de salto, de terno, Bíblia na mão. É super-herói. Agora é o Batman. Crente carnal, ele quer satisfazer a paixão da carne. Gostar do povo. O crente espiritual ele tem que entender que o povo não é seu. Nós fomos comprados por um preço. Nós somos o templo do Espírito Santo. Minha esposa está ali testemunha. Eu cheguei em casa no domingo à noite, chego no portão de lá de casa, saco de lixo amarrado. Que negócio é esse aqui? Quem amarrou isso aqui? Porque eu me incomodei, porque a casa é minha. Aí eu procurei saber e me disseram: é o vizinho aí do lado, é o seu vizinho. Aí a mulher desse não quer falar com a senhora, não quer falar com o seu marido. A verdade é conversa de homem para homem. Senhor, é o seguinte: a política aqui da boa vizinhança. Mas sua mulher está amarrando lixo aqui na minha porta. Não, por favor. Ele disse: ela tem vergonha de amarrar lixo fora. Então peraí, pega aí, toma o seu lixo de volta. Pastor, o que é isso, pastor? O senhor fez isso? Ei, Jesus Cristo levou na casa de meu pai. Aí quando ele chegou lá, estavam fazendo comércio na casa do pai. Jesus preparou um chicote. Ei, a casa de meu pai é lugar de oração. Sai daqui, vai, sai daqui. Jesus entrou e aí, ele pegou. É um selo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não concordo, é um direito seu. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 2,22. Olha o que Pedro diz: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada no esponjador de lama. A pessoa diz que se converteu. A pessoa diz que aceitou Jesus. Aí você passa encontrando ela na rua, fazendo as mesmas coisas. Que Jesus fraco é esse?
crente espiritual, é crente carnal. Aleluia. É frequentador de igreja, mas não é igreja. Tem que ser igreja para ser liberto. Mateus 7,16 diz assim: com seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Gálatas diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aleluia. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para não façais o que quereis. Você nunca vai fazer o que quer, ou você agrada o espírito, ou agrada a carne. O que é que eu faço? Vai ter espírito. O que é que alimenta o espírito? Vai ler a Bíblia. O que é que alimenta o espírito? Vai orar. O que é que alimenta o espírito? Vai jejuar. O que é que alimenta o espírito? Vem para os cultos. O que é que alimenta o espírito? Conversas santas. Quer agradar a carne? Fica em casa, assistindo coisas que não é para ver, porque os olhos são entradas. Quando você vê, fica registrado. Quando você ouve, fica registrado. E a Bíblia diz: pensai, tudo que é bom, tudo que tem louvor, tudo que vem do alto, é nisso que nós devemos pensar. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo. Tudo é normal no mundo. Hoje tudo é normal, não pode falar não pode não, pelo amor de Deus. Tudo é normal para o mundo. Porque se alguém está em Cristo, mas o importante é se sentir bem. Importante que eu estou bem, eu estou bem com Deus. Não sei se vocês ouviram o relato de um rapaz que ele procurou um pastor e disse: pastor, ele é homossexual, mas ele ama Jesus. Pastor, como que você é condenado? Sim, eu tenho certeza do meu amor por Jesus. Eu amo Jesus mais do que os crentes. O problema que vocês têm que entender é que ele é homossexual. Aí o pastor disse: tudo bem, meu filho. Só que a Bíblia diz que quem ama Jesus obedece os seus mandamentos. Você ama? Obedeça. Deixa o pecado. Aleluia. Mas cada um quer amar Jesus para viver do seu jeito. É Deus que tem que aceitar o jeito que eu sou. Deus tem que aceitar do jeito que eu quero. Não. É diferente. Somos nós que temos que nos enquadrar na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Então o crente carnal ele é pior do que o crente natural. Porque está na igreja ouvindo, mas ele não quer mudar. Porque o prazer dele é satisfazer a carne. Aleluia. O homem carnal é um crente de plástico. Em João 3,3, Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que quem? Aquele. Esse aquele é qualquer pessoa. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está na igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, diz até que é crente, mas continua fazendo as mesmas coisas. É crente carnal. Aleluia. Mas o importante é ser crente espiritual. Você está aqui? Olha o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, ele fez o quê? Gerou de novo. Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está exaltando a Deus, agradecendo a Deus, obrigado, porque o Senhor me gerou de novo. Amado, que a natureza adâmica é terrível. Observe que o Estado constrói presídios. Não resolve.
resolve. Clínicas psiquiátricas e manicômios e não resolve. Precisa fazer de novo. Nicodemo não entendeu, mas como é isso aí? Então quer dizer que eu vou entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? Jesus disse, não. O que é nascido da carne é carne. Precisa nascer do Espírito. Precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Precisa se encher, aleluia, do Espírito de Deus. Precisa fazer como Paulo. Quem era Paulo? Ele era Saulo de Tarso, homem perverso, que arrastava um, que matava outro, homem perverso, mas ele teve encontro com Jesus. E ele foi transformado. E ele disse, agora já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo acreditando nele. Você quer ser crente espiritual? A vida não é mais sua. Viva agora para ele. Viva agora por ele. Deixa ele governar a sua vida. Se encha dele. Foi por isso que Jesus disse, mas recebereis poder. O poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Onde vocês forem, vocês vão me representar. Você tem representado Jesus? Na sua casa, no seu trabalho, por onde você anda, aleluia. As pessoas confiam ouvindo o que você fala, como se ouvisse Jesus. Ou você só é crente aqui na igreja? Olha o crente espiritual, Pedro e João. Subiram juntos ao templo, à hora da oração, à hora das 3 horas da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Os irmãos conhecem essa história. Percebam, eles não estavam saindo do culto. Eles estavam indo para o culto de oração às 3 horas. Eles não dependiam do dirigente do culto para se encher. Eles não dependiam dos músicos para se encher. Eles não dependiam de uma ministração da palavra para se encherem. Eles já estavam cheios. O crente espiritual, ele está pronto agora. Aleluia. Aquele homem tinha mais de 40 anos, ali pedindo esmola, e pedindo esmola. Agora vem Pedro e João, e um estende a mão, pega a esmola. E Pedro olhou e disse, hoje não é dia de esmola, hoje é dia de milagre. Glória. Eu espero que você saia daqui diferente. Aleluia. Quem sabe você estava dando esmola a alguém, mas hoje você vai dizer a alguém, olha, chega de esmola, hoje tem milagre. E eles disseram para o homem, olha para nós. Eu fico imaginando, pastor Leio, o que será que aquele homem viu dos dois? Sabe o que eu penso? Que quando aquele homem olhou para os dois, brotou esperança. Mas eles são diferentes. Eu não sei o que é que eles vão me dar. Talvez ele tenha até pensado na gorjeta alta, mas vai ser diferente do demais, porque o demais dava moeda. Eles disseram, olha para nós. Aí Pedro disse, olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. O que é que você tem para dar? Aleluia. O que é que você tem dado? Não é o que você tem para dar. O que é que você tem dado dentro da sua casa? Aleluia. Pessoas sofrendo ao seu redor, no seu trabalho. Nenhuma palavra você dá de esperança. A pessoa precisa ouvir mensagens do signo, ouvir não sei quem, e mais não sei quem. Por quê? Porque quem está do lado dela, crente, não tem nada para oferecer. Aleluia. Filipe foi para Samaria.
incomodados. Aí Deus permitiu que se levantasse Saulo de Tarso. E Saulo veio arrastando todo mundo. Com medo de Saulo, eles fugiram. Filipe foi parar em Samaria, pessoas doentes, pessoas cegas, pessoas endemoniadas. Filipe estava cheio do Espírito Santo. Você lembra que Jesus disse? Você vai receber poder. Para que serve poder? Para fazer coisas. Já pensou se Filipe disser, espera aí, eu vou voltar para Jerusalém e vou chamar Pedro? Não. Você recebeu o poder. Você recebeu o poder. Você recebeu o poder. Você recebeu o poder. Aleluia. Você não precisa ligar para o pastor Dailton. Pastor Dailton, vem aqui. Não, vem aqui, pastor Dailton. Não. Você recebeu o poder. Se não tem, é porque não quer. Porque o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Aleluia. Depois do Pentecostes, aqueles homens vieram até Pedro e disse: Pedro, o que nós devemos fazer? Eu disse: calma, essa promessa não é só para nós, é para os nossos filhos, é para quem está perto, é para o de longe, é para todos. O que Deus chamar, se Deus te chamou, a promessa é para você também. Cadê você que recebe a promessa de Deus? Aleluia, louvado seja Deus. O crente tem que estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. E Deus quer encher. Eu estava falando, meu Deus, esse Getsemane vai ser diferente dos outros. Os outros foram muito fortes, mas esse vai ser mais forte. Se eu preciso orar, eu preciso orar. E aí, com alguns problemas de saúde, eu não consegui me preparar para orar, e aí fui dormir. Mas eu queria orar, meu desejo era orar. Aí quando deu quase 3 horas da manhã, o cachorrinho, ele não consegue subir na cama, mas ele ficou em pé e começou com a pata. Eu estou sentindo um negócio me futucando, me futucando, me futucando. Aí quando eu acordei, o cachorro. Aí eu acordei e ele morreu. Isso eu entendi. Estava cansado, saúde abalada, mas eu vou orar. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Aleluia, porque na carne ninguém vai agradar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu preciso orar, Senhor. E quando houver força, eu me levantei e fui orar. Aleluia. Por que eu tenho que estar cheio? Porque eu preciso do poder. Por que eu preciso do poder? Porque tem pessoas precisando que eu faça algo por ela. Tem alguém precisando que você faça algo por ela. Porque ela sabe que você é crente. Não seja um crente de plástico. Não tem vida. Só faz enfeitar. Só serve para encher a igreja. Ó, a igreja está cheia. Além de ser de plástico, tem um cara de crente lagartixa, fica só balançando a cabeça. É isso mesmo, é isso mesmo. Não adianta dizer que é isso mesmo, não. Tem que se levantar e agir. A partir de hoje vai ser diferente. Eu não quero ser crente de plástico, eu quero ser um crente vivo. Eu vou tocar, Deus vai curar, eu vou profetizar, vai acontecer. É assim que vai ser e é assim que é. Meu Deus, Paulo é usado de forma extraordinária por Deus. E eu fico pensando nisso, o que é extraordinário é aquilo que está fora do combinado. O combinado foi que Jesus disse: em meu nome você vai curar enfermo. Em meu nome você vai expulsar demônio. Em meu nome você vai falar em línguas. Em meu nome você vai pregar o evangelho. Isso foi o combinado. Mas existem coisas extraordinárias que não está escrito, mas vai acontecer. E Atos 9:11 diz: e Deus, quem foi? Pelas mãos de Paulo fazia maravilhas, de sorte que até os lenços e aventais se levaram seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos. Mas dá para pegar o lenço e não é amuleto, não. É que Paulo era um cheio. Se eu colocar aqui uma água, aqui, ó, tá molhado aqui. Coloca uma água gelada aqui. Eu não sei que mistério é isso. Escorre água aqui e aqui, mas a água aqui não diminui. Alguém me explica?
Então, se você se enche, a sua roupa vai impregnar. Foi isso que aconteceu com Paulo. Estava tão cheio que a roupa dele estava impregnada. E alguém pegou naquela roupa e foi curada. Mas tem explicação. No Antigo Testamento, morreu o servo do Senhor. Por causa da batalha, não teve tempo de enterrar, mas ela joga na vala. Pegaram o soldado, israelita, jogou na vala e entrou em composição. E aí só ficaram lá carcaças. Depois teve uma outra guerra. E morreu alguém também. E agora faz o quê? Para jogar na vala. Sabe quem jogou na vala? Aquele esqueleto que estava lá era do crente. Esse é o nome, a Bíblia que diz. Que quando o corpo do morto tocou nos ossos do que era crente, ele ressuscitou. Aleluia. Se os ossos depois de anos ainda valem, imagine você vivo. Os que têm mais de 30 anos aqui já devem ter ouvido falar do navio Escola da Marinha. Esse navio viajava o mundo todo, vinha aí, muita gente ia visitar, uma coisa fantástica. Eles tinham um coral de crentes. Aí na IBMI, pastor Bira, convidou esse coral para ir cantar lá na igreja. E aí perguntou, vocês cobram alguma coisa? Eu disse, não, nossa missão é pelo mundo falar de Jesus. E vocês precisam de alguma coisa? Eles nós só precisamos de uma sala para orar antes de cantar. Aí conseguiram uma sala, o coral entrou e começaram a buscar o Espírito Santo e se encher. E aí ensaiaram, e oravam, ensaiaram. E aí à noite eles cantaram, foi uma maravilha. Terminou, eles foram embora para o navio. No outro dia, a irmã veio arrumar a sala. E quando a irmã entrou na sala, a presença de Deus ainda estava naquela sala. A irmã foi batizada com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando ela entrou na sala, aleluia! Nós temos que buscar a Deus. Quando nós passarmos na rua, alguém vai sentir o perfume de Cristo. Alguém vai sentir o cheiro e dizer, ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Louvado seja Deus. Porque foi assim que aconteceu com Eliseu. Aquela mulher não conversou com Eliseu, mas ela era câmera daquela época. Foi aquela mulher que me deu câmera. Ela estava na janela da casa dela observando. Eliseu ia passando. Eu disse, marido, vem cá, marido. Marido, vem cá, marido. E o marido veio e falou, eu te observo. Aquele homem que sempre passa por aqui, ele é diferente. Ele é um santo homem de Deus. Aleluia. O povo via um som de Deus na vida de Pedro e tudo. Olha que coisa fantástica. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punhos em leitos e em camilhas para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorreu muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos poder manifestando. Ninguém queria saber quem é Deus. Não me explique, não me fale, não. Porque é manifestação de poder. Aleluia. Lá no interior tem um rapaz chamado João do Manto. Se vocês forem no YouTube, só canta Correio de Fogo. E ele está sempre nas vigílias, Castro Alves, São Felipe, Cruz das Almas, Sapé Azul, só dá João do Manto. E o pessoal que anda com ele é todo mundo do Manto, todo mundo que ora, todo mundo que busca. E um dia ele estava bem rouco. E ele disse, hoje Deus vai operar pelo sul do contrabaixo. E o irmão do contrabaixo começou. Daqui a pouco o fogo começou a cair. É só no contrabaixo. Ué, é no contrabaixo? Não. O contrabaixista estava cheio de unção, que até o som que ele faz pega.
Você tem que estar tão cheio de Deus, que o cliente vai pegar na sua mão e já vai sair dando terra. Eita glória, isso que é torta! Eita glória, isso que é doce! Qual é o segredo? O crente vive e o crente de prático. Quem é você? Os crentes vivos trabalham para o reino de Deus. Mas o de prático, meu Deus do céu. Ele quer até ler a Bíblia, irmão. Ele quer até orar. Mas ele diz, mas Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe que eu estou cansado. Deus sabe que você está cansado. Deus sabe que tem que orar e sem cessar. Do Getsemane, ele disse, Pedro, Tiago, João, vem cá vocês três. Olha só, de 11, de 12, porque Pedro e Judas não tinham morrido ainda. De 12, ele não, só quero só vocês três. Me ajude aqui. Minha alma está profundamente angustiada, estou muito triste, eu preciso de ajuda, vamos orar. E Jesus confiou neles e foi orar. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus reclamou, vocês não puderam orar nem uma hora, só uma hora. Quanto tempo você ora? Uma hora para Jesus não é nada. Segundo os historiadores, dizem que Jesus orava 16 horas. Ah, mas isso é Jesus. Sim, mas ele pediu para te orar uma hora, você ora uma hora? Qual o peso da sua cruz? O crente espiritual vive o evangelho da negação do seu. Quer ser crente espiritual? Tem um preço. Negue a sua vontade. Negue a sua razão. Negue o seu eu. Porque Jesus, além do Getsemane, disse, Pai, se possível for. Contudo, faça-se a tua vontade. Amém, irmãos? Amém. Estou alguém de pé, gente. Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma mensagem. Que bênção, né? Eu espero que você tenha sido edificado, que Deus tenha falado com você. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e nos ajudar a propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Um abraço.